Tá. Então, voltando para a aula de distúrbios glicêmicos, que aí a gente fecha, né? Hoje é cetoacidose. Bom, cetoacidose, gente, prestem muita atenção. Porque cetoacidose é o que mata na diabetes. Se não fosse complicações secundárias, o que mata muito rápido é a cetoacidose, tá? A marca da cetoacidose é ser a complicação grave da diabetes mellitus por consequência da retenção, produção de corpos cetônicos para compensar a subutilização da glicose, certo? Então, o que caracteriza a cetoacidose? Hiperglicemia, acidose diabética, por isso que é cetoacidose, cetonemia, por isso que é cetoacidose. Cetonemia é elevação sérica dos corpos cetônicos, certo? Secundariamente a isso, desidratação e perda de eletrólitos, certo? Foquem nisso. Hiperglicemia, acidose, cetonemia, perda de líquido e perda de eletrólito, tá? E quando tem poliúria ou perda de líquido, qual o principal eletrólito que vai embora? É só lembrar lá da aula de D2IF. Quando prende, o que sobe rapidão? Não. Também, potássio. Quando eu libero demais, aí potássio vai embora. Certo? Então, é aquela. Aqui, o potássio, o sódio também vai, mas o potássio é o campeão. O campeão. Certo? Cuidado. Beleza. Perda de eletrólito. Então, aqui, tabelinha da hemogaso. Bastante legal. O pessoal que está lá colado na NEST com Simone. Simone adora hemogaso. É craque na hemogaso. Recomendo vocês olharem lá a hemogaso. O que é e tudo mais. Mas, basicamente, o que a gente tem que ter muito foco no caso do paciente cetoacidose é aqui, ó, pH, isso aqui, bicarbonato, sódio, potássio, cloro, e esse aqui, o base excess. Certo? Então, esses são as coisas, os principais parâmetros que a gente tem que olhar, tá? Óbvio, hemogasometria, preferencialmente arterial. Glicemia, monitorar. Certo? Pode ser esses aqui, mas no caso da cetoacidose, não é fazendo propaganda não, mas já fazendo, essa galerinha que faz corpos cetônicos e faz glicemia no mesmo aparelho, já te economiza uma grana. E te permite fazer uma avaliação do paciente à beira-leito. Não precisa ficar esperando o laboratório funcionar, não. Porque isso chega de madrugada. Então, quando que ocorre? Deficiência de insulina, excesso de hormônios hiperglicemiantes, catecolaminas, glucagon, cortisol, GH. Eita! É a mesma galera do SOMOD. É a mesma galera do SOMOD. Ó, mortalidade, 30% a 40%, isso é muito, é pouco. De cada 10 pacientes, 3 ou 4 vão morrer se você não fizer nada. Ó, é o pau que mata na diabetes, é isso aqui. A paulada é exatamente isso aqui. Então, ausência de insulina efetiva, mais lipólise, mais gliconeogênese e glicogenólise, mais catabolismo proteico, eleva corpos cetônicos. Ou seja, não tem insulina para jogar glicose para dentro da célula. Certo? Não tem. O corpo começa a buscar as vias acessórias para a produção de ATP. Por consequência, principalmente dessa bonita aqui, para acelerar um pouquinho o processo, catabolismo proteico, isso
faz tudo subir corpos cetônicos. Certo? Além disso, esses substratos são utilizados para produzir acetil-CoA, ácido acético, isso por si só já caracteriza a acidemia consequente, mas principalmente quando há a quebra do ácido acético em beta-hidroxibutirato, que é exatamente o que essa fitinha desse aqui mede. Você vai lá ver, ela é beta-ketone ou beta-hidroxibutirato. Ela mede exatamente isso aqui, tá? Quando isso aqui eleva, o que tem que agir logo de cara? Bicarbonato, o primeiro dos tampões. O primeiro do sistema tampão, não é o bicarbonato? O segundo é o respiratório, o terceiro é o renal, sendo o renal mais potente, ali meio que pau a pau com o metabólico, né? Bicarbonato. Esgotei o bicarbonato, acidose. Tem elevação de corpos cetônicos? Já tinha antes. Cetoacidose. Certo? Beleza? Só relembrar das aulinhas de bioquímica, lá do começo do curso. Lá do começo do curso. Inclusive, a professora aqui do lado estava dando aula de bioquímica do Rumen. Ó, massa pra caramba. Ó lá. É a mesma, no mesmo aparelho. Só que essa de beta-ketone vem 10 fitinhas. E custa muito mais caro do que esse daqui. Não é para toda hora, não é para todo mundo. É caro mesmo. Essa é cara mesmo. Precisa fazer? Cara, precisa. Eu não vou dizer para você que não precisa, não. Precisa. Porque é um parâmetro extremamente importante na evolução do paciente. E, assim, em termos de determinação de prognóstico, ele define, não define quem vive e quem morre, mas diz muito sobre quem tem muita chance de vir a óbito. Certo? A cetonemia é a chave do tratamento. E, por vezes, a reposição também de bicarbonato para poder conter, só que depende, não é todo mundo não, mas a cetonemia é a chave do negócio aqui. Então, realmente a gente precisa. E no caso da urinálise, a cetonúria. A cetonúria não é um marcador. Tem paciente que ele é diabético, que tem cetonúria, mas não está em cetoacidose. Mas ele acende um alerta. Agora, no paciente com cetoacidose, a gente segue tratando até corrigir a cetonúria. Haja fluido e correção com insulina e alimentação para corrigir essa cetonúria. Certo? Alimentação de altíssima digestibilidade, proteína lá na cara de chapéu. Esse bicho não pode perder massa muscular. Não pode. Lembra dos 4 P's? Poliúria, polifagia e perda de peso. Perda de peso para o paciente nefro é um problema? É um problema. Perda de peso para o paciente cardiopata é um problema? É um problema. Perda de massa magra é, na verdade, o perda de peso. Porque perder gordurinha, ótimo, maravilha. Perder musculinha, opa! Pode procurar, tem trabalhos e mais trabalhos em medicina humana falando que exercício de progressão de carga e elevação aumenta a taxa de sobrevida. Musculação, para idoso. Melhor exercício que tem. Manutenção de massa magra é mais importante do que estar fazendo caminhada. Ah, legal. Mas eu não vou botar um cachorro para fazer musculação, né? Não dá. Não dá. Mas dá para exercitar. E dá para corrigir a alimentação. Isso dá. Certo? Beleza. Hiperglicemia mais cetose, diurese osmótica, vai embora. Glicose leva água, vai junto corpos cetônicos. Aí vem a cetonúria. Eliminação de eletrólitos, sódio, cloro, fósforo, mas principalmente, potássio. Perda de água. Aí o paciente pode, tanto na diurese osmótica, que está aqui, como vômito e hiperventilação. Essa hiperventilação que ele faz é para compensar, é o mecanismo de compensação respiratório para compensação dessa acidemia.
E junto ele faz evapotranspiração, não faz? Faz. E saliva pra caramba também. Então ele perde, ele desidrata muito rápido. Acumula corpos cetônicos que ele não consegue jogar tanto para fora pelos rins. E glicose, porque se passar demais, detona os rins, mas vai passando por osmose, né? Ela não é para passar pelos rins. Mais esse, o paciente entra em injúria renal aguda, tem choque e vai a óbito. Muito rápido? Muito rápido. Muito rápido. Certo? Por isso que na aula de injúria renal aguda, eu falo coisa pra caramba, boto muito conteúdo. Por mais que na prova eu cobre bem pequenininho, coisa mais simples, coisa mais basilar, mas é justamente para você fazer a ponte quando eu chego aqui. A cardio faz ponte com a nefro, que faz ponte com a endócrino. E se você não entendeu lá atrás, entender por que isso aqui faz, fica um pouquinho mais difícil mesmo. Fica. Mas é impossível? Não, não é. Não é impossível, não é. Não precisa você voltar lá na aula de injúria renal aguda. Não precisa. Mas você precisa entender que, havendo cetoacidose, o paciente pode fazer injúria renal aguda, com certeza por conta da glicosúria. Certo? Então, bote isso na sua cabecinha. O organismo está todo conectado, cara. Tá todo mundo junto. Não é uma máquina que você simplesmente vai lá e substitui. E o problema de um é o problema do outro também. Então, fatores predisponentes: deficiência de insulina, resistência insulínica, pancreatite aguda como causa de diabetes, infecções, cistite, pneumonias, todas secundárias, diestro por conta de progesterona, que é um hormônio hiperglicemiante, aumenta a resistência insulínica. E óbvio, o hiperadrenocorticismo, agora chamado hipercortisolismo. Rapaz, quando o povo não tem o que fazer, fica mudando o nome das coisas. Tem pra que isso? Quando a pessoa decora e aprende, aí muda. É tipo a BNT. Eu sou puto com esse povo das normas da BNT de trabalho escrito. Toda hora muda. Pra quê, rapaz? Adota um negócio e deixa ele lá. Toda hora muda. Horrível. Então, hiperadrenocorticismo, não mais. Agora é hipercortisolismo. Mas deixa ele aqui, está aqui no meu slide, vai ficar desatualizado mesmo, quero nem saber. Vale. Certo? Vale, eu vou entender. Não sou maluco, não. Vamos lá. Cetoacidose igual a corpos cetônicos na urina, paciente aparentemente sadio, não é tão importante. Cetonúria no paciente sadio, ele só, no máximo, acende um alertinha. Opa, provavelmente tem elevação de corpos cetônicos séricos. Vamos ver se dá para fazer um ajuste aí na alimentação, alguma coisa assim. Ok. Porque disso para virar cetoacidose é 2 palitos? Depende. Depende da insulinoterapia, depende da alimentação do animal. Tem que fazer uma gasometria? Tem. Paciente abaixo de 7,3 é acidemia. Acidose só é acidose quando tiver acidemia mais deficiência de bicarbonato. Aí é acidose. Certo? Beleza. E aí tem aquele chamado base excess. Quanto mais para negativo ele vai, certo? Quanto mais para negativo ele vai, para menos 10, é justamente a perda disso aqui, do bicarbonato. Passou de menos 10, vai fazer reposição de bicarbonato. Antes disso, a fluido, a maioria das vezes, resolve. Já vai passar aí protocolinho. Pode ficar tranquilo, certo? Urinálise é importante? Importantíssimo. A gente tem que focar na parte que fala lá corpos cetônicos. Havendo cetonúria, o tratamento vai até a correção dessa cetonúria. Você até corrige a glicemia em 24 a 48 horas. Beleza.
Acetonúria não. Esse é um bicho que fica facilmente internado, semi-intensivo, 2, 3 dias, ou até mesmo UTI, 2, 3 dias, para ficar uns 5, 6, às vezes 7 dias na clínica até corrigir a cetonúria. Até corrigir a cetonúria. Sempre fica? Não. Nem todo mundo tem essa capacidade financeira. Mas todas as pessoas precisam ficar cientes que é um tratamento de ajuste fino, é dia após dia, inclusive o paciente pode vir a óbito. Você acha que eu já perdi paciente para cetoacidose? Já. Já perdi. Você acha que eu atendi vários pacientes com cetoacidose? Muitos. E digo mais, o que eu perdi, inclusive, estava acompanhando com o endócrino? Estava. Já perdi no meu plantão, já perdi paciente que foi atendido por mim, passou pelo endócrino, perdeu no plantão do colega. Não é no plantão da pessoa que o paciente morreu que perdeu o paciente. Não foi aquele cara que perdeu, foi a equipe inteira. Trabalho de internamento é trabalho em equipe. Não importa quem é o outro, se tem rixa, se não tem. Da porta para fora você sai no cacete. Lembrando, se for mulher da Maria da Penha. Da porta para dentro, oi, aperta a mão e trabalha. Rixa você deixa da porta para fora. Da porta para dentro é trabalho. Porque isso aqui... E alguns dos pacientes que morreu, cara, tinha equipe que tinha treta, tinha gente que tinha treta. E teve paciente que morreu da equipe muito coisa. Muito boa mesmo. Acontece. Acontece demais. Porque depende muito daquilo que a gente faz e também depende da resposta do paciente. É muito chato. É chato. É chato mesmo. Certo? É difícil. Mas já digo logo, só é bom porque é difícil. Porque quando esse paciente recupera, cara, é a melhor sensação do mundo. Vocês não têm noção. A adrenalina do começo, às vezes, pode ser meio angustiante para alguns. Mas eu garanto a vocês, não tem nada melhor do que ver um paciente que entrou cetoacidose e saiu andandinho de boaça. Venci a cetoacidose? Pois é uma massagem na alma. De verdade mesmo. Garanto aos senhores e às senhoras, é uma massagem na alma. Certo? Porque esse aqui mata pra caramba. Diga. Pronto. Boa. No caso dos corpos cetônicos é confiável. Proteína, não. Porque tem aquele limiar lá da microalbuminúria, da macroalbuminúria que a gente explicou lá, que eu uso aquilo tudo para dizer o porquê que a gente não pode confiar tanto na fitinha para avaliar proteína. Agora, corpos cetônicos, não. Os corpos cetônicos da urina da fitinha, esses já são mais confiáveis. É 100%? Não. Tem teste laboratorial também de dosagem de corpos cetônicos na urina. Certo? Mas a parte de corpos cetônicos é muito mais confiável. Oi? É porque no sangue você vai fazer a dosagem sérica, é importante você saber a dosagem sérica de corpos cetônicos, seja ela coletando em sangue, seja fazendo a fitinha de beta-cetona, certo? Beta-hidroxibutirato. Mas o da urina, tanto tem o da fitinha, que já é bem legal para acompanhamento, né? Mas você pode fazer dosagem sim, vai depender de laboratório para laboratório, tá? Beleza, pergunta extremamente pertinente. Olha, prestou atenção na aula de injúria renal aguda. Doença renal crônica, né? Porque proteína é mais importante lá. Bom, beleza. Olha lá. Mensurou beta-hidroxibutirato. Acima de 1,8, 1,9 milimol por litro. Botou lá, está acima de 1,9, suspeito. Se o paciente é diabético e está na faixa do suspeito, já comece a pensar que é. Já comece. Acima de 3,8, confirmado. Olha a distância.
Por isso a importância da avaliação da glicemia. Se o paciente está na faixa do suspeito e está hiperglicêmico, principalmente acima do limiar renal, acima de 220, seja cão ou seja gato, considere suspeito como confirmado. Certo? Cetonemia. Cetonemia. Acidose você só vai determinar depois da hemogaso. É a fitinha, é essa fitinha aqui, ó. Essa fitinha aqui. Acima de 1,9 com essa fitinha roxinha, cara pra caramba, suspeito. Mas se o paciente tiver hiperglicêmico severo acima de 220, considere como, já comece a pensar, a tratar como se fosse cetoacidose. Porque, por vezes, você não tem a hemogasometria ali disponível para você tratar. Certo? Beleza. Então, olha lá. Glicemia acima de 250. pH, olha lá, abaixo de 7,35, discreto. Abaixo de 7,2, moderado, é quase nada. Abaixo de 7 é gravíssimo. 6,8 é incompatível com a vida. É quase nada, minha gente. Deu para entender agora? De 7,35 a 6,8 é quase nada de distância. De 7,35 a 7, que já é gravíssimo, já é praticamente incompatível com a vida, cara, é muito pouco, é 0,35, é quase nada. Quase nada. Se você não fizer nada, esse paciente morre mesmo. Olá, bicarbonato. 15 a 18, tá ok? 10 a 15, moderado. Abaixo de 10, grave. Beta-hidroxibutirato, acima de 1,9 é moderado a discreto, suspeito. Acima de 3,8 é confirmado. Cetonemia. Certo? Se tiver isso, mais isso ou isso, cetoacidose. Certo? Cetoacidose, porque acidemia mais perda de bicarbonato. Beleza? Beleza. Bom, então, exame clínico cuidadoso é importante, mas tem que ser a jato, num primeiro momento, porque esse paciente chega grave. Vias aéreas a gente tem que manter elas patentes, é um desafio no paciente que é braquicefálico? É. Por quê? Porque esse paciente chega com respiração de Kussmaul. Como é que é essa respiração de Kussmaul? Imita aí. Você fez. Faça, homem. Você vai fazer, eu vou fazer para ficar gravado no YouTube? Claro, né? É. Assim, ó. Rápida de baixa amplitude. Ela é rápida de baixa amplitude. Certo? Até isso mata esse paciente. Ela está assim justamente para poder compensar a acidose, o mecanismo respiratório. Certo? Função renal pode, por vezes, estar alterada, o paciente pode estar em injúria renal aguda. Função cardiovascular, o paciente pode estar com hipertensão arterial sistêmica batendo lá na casa do chapéu. Desidratado esse paciente necessariamente, praticamente 99% das vezes vai estar, e boa parte desses 99% que vão estar desidratados vão ser desidratados graves, podendo estar no nível do choque, 10 ou até mesmo 12% de desidratação. Ou seja, muitas vezes a gente vai ter que canular 2 veias para poder fazer o volume que algum desses pacientes precisa. Olha! Acendeu mais um alerta? Pois é. Se tiver doença concomitante, problema. Então, faz a avaliação clínica laboratorial do paciente. Primeiro objetivo, reidratação. Não tem para onde correr. É soro na veia. Não é a primeira coisa que você tem que fazer
Não é insulina. O paciente está com uma hiperglicemia desgraçada. A primeira coisa que a pessoa quer fazer é insulina regular. Mataste o paciente. Parece óbvio, né? Hiperglicemia, a primeira coisa que eu vou fazer é insulina, né? Esse aqui você mata. Porque tu pega e joga insulina para dentro e fica com potássio retido. O que faz com o coração? Para. Paciente, você vai induzir hipercalemia nesse paciente com essa insulina aí. Primeiro objetivo é reidratação, cara. É soro na velocidade da luz, se for um cão rápido, é. Um cão grande, é. Aberto. Se chegar na UPA com alguém com cetoacidose, vão meter soro nele e não vão fazer mais nada durante 1 hora, pelo menos. Pelo menos. Entendeu? Porque lá no começo, quando fez o beta-hidroxibutirato, tem lá uma caixona aqui, ó. Cuidados intensivos. Diga. Não, diga. Não, é no soro o quê? Cristalóide, coloide. Hipotônico, isotônico, hipertônico? Boa pergunta. Vamos lá. A gente vai iniciar com NaCl09. Sem medo de ser feliz. Tudo bem. NaCl de forma sustentada faz acidose hipernatrêmica. Faz. Mas ele é fisiológico, né? A concentração dele é isotônica do NaCl. Mas ele vai ofertar muito mais água livre do que um Ringer simples, por exemplo. E Ringer simples ou Ringer lactato tem muito potássio. Tem potássio. Né? Não muito, mas tem. Oi? Não dá para ficar para sempre, não. É justamente na primeira até a segunda hora no máximo. Então, a gente vai fazer a correção, pode fazer o cálculo para 10 a 20 ml quilo-hora durante 1 hora e depois reajustar. Quem sabe o que é prova de carga? Como que calcula uma prova de carga, sabe? Mas qual é o objetivo de prova de carga? Vá. A volemia, certo? Você vai elevar a pressão aumentando a volemia. O cálculo da prova de carga vai estar ali, 10 a 15 ml quilo-hora. E olha quanto é que está aqui. Na prova de carga eu fico monitorando a cada 10 ou 15 minutos para monitorar a monitoração da pressão, ver se ela está tendo elevação e manutenção. E, obviamente, de acordo com a necessidade do animal. Né? Aqui é porque eu estou querendo diluir mesmo. Lembrando que nos gatos, eles têm uma permeabilidade do glicocálix muito maior do que a dos cães. Gato faz edema pulmonar bem rapidinho também, apesar de precisar, mas tem que fazer. E aí pode dar problema? Pode. Monitore. Não saia do lado desse paciente. A gente só entra com insulina quando o potássio estiver normalizado. Ou seja, agora é exatamente onde vai bater onde você estava perguntando agora. Vou fazer NaCl? Vou. Mando para hemogaso e vejo quanto está o potássio. Diluo cloreto de potássio no soro de acordo com a necessidade daquele animal e fluido. Certo? Se por um acaso ficar muito próximo o cálculo do cloreto de potássio com o cálculo da taxa da fluidoterapia, o que a gente vai fazer, e com o limite do potássio, que a gente vai calcular em cima do potássio. A gente não canulou 2 vezes? Canulou, né? Em um abraço, você faz a reposição do potássio, subtrai aquele volume em ml por hora, e o restante você faz de NaCl no outro braço.
Certo? Beleza? Beleza. Outra coisa que dá para fazer também, certo? NaCl a 0,45, eu botei aqui dextrose a 5%, mas não é a 5%, é a 2,5%. Parece um contrassenso fazer glicose num bicho que está com cetoacidose. É. Só que soro glicosado é a melhor coisa que você pode fazer para fornecer água livre. Então, é interessante, mas não é para todo mundo e não é em todas as fases. É quando começar a terapia insulínica, que já vai começar agora, certo? Então, o que se faz, isso aqui depois vira fluido de manutenção até o fim da cetonúria. Mas tem acompanhamento da glicemia, a gente já vai ver. Então, guarde isso aqui numa caixinha, não é agora. Não é agora. Agora é a primeira fase, é NaCl a 0,9 e o cloreto de potássio baseado na hemogasometria. 1 hora no mínimo. Também, se puder fazer o débito urinário, faça. Diga. Não. Potássio vai estar... Não, na verdade, vai estar baixo. Você vai repor potássio. Se você fizer insulina, aí o paciente retém potássio. Se você fizer insulina, ele retém potássio. E aí ele pode vir a óbito. Está abaixo e está perdendo, mas tem potássio dentro das células também. Acontece quando você joga insulina, ele joga glicose para dentro, potássio para fora. Você vai dar insulina depois, segura a onda. A primeira coisa que você vai fazer é repor o potássio, porque a hipocalemia dele mata. Quando você fizer a insulina, se você fizer a insulina primeiro, ele joga potássio para fora, glicose para dentro, potássio fica sérico, biodisponível. A hipercalemia, essa hipercalemia, ainda mais com o paciente desidratado, é o mesmo rolê de quando a gente faz cloreto de potássio para fazer eutanásia. Você deixa disponível para o coração. Aí você quebra o limiar excitatório do coração e ele, ó, para. Ele está em hipocalemia e ele vai para hipercalemia bem rapidão. Certo? Ele está em hipocalemia. A gente vai fazer reposição do potássio. Primeiro foco é repor a volemia e repor potássio. Certo? Na primeira hora é repor volemia e repor potássio. Nem bicarbonato. Deixa um pouco o bicarbonato de lado, a menos que ele esteja grave. Lá próximo de 7. Está lá 7,2, 7,15. Aí beleza. Faz reposição de bicarbonato também. Mas segura a onda por enquanto nisso aí. Foca só no NaCl e no cloreto de potássio, certo? Beleza. Então, aqui vai ser a nossa fluido de manutenção até o fim da cetonúria após o tratamento. Já vou explicar isso aqui, certo? Guarda isso aqui numa caixa. Então, primeiro distúrbio mais comum de todos é a hipocalemia. Ela vai ocorrer por conta da diurese osmótica. Então, o potássio vai junto? Vai. Diminuição da ingestão de alimento também leva com que o paciente não reponha potássio. Então, ele tanto perde na urina, como não repõe na alimentação. E vômito. E diarreia, como outros dos principais fatores de perda de potássio. E diarreia é o cão chupando manga, porque tanto perde potássio como perde base também. Porque bicarbonato, além de ser reabsorvido renal também, parte do que se produz de bicarbonato é absorvido no intestino. Ou parte daquilo que é excretado nas fezes, às vezes é reabsorvido, parte do bicarbonato que é excretado pela via biliar ou qualquer outra via que seja, é reabsorvido intestinalmente também. Então, o paciente tem perda de base também. Sinais cardinais da hipocalemia: fraqueza muscular, arritmia. No começo pode ser taquiarritmia, mas na hipocalemia grave, bradiarritmia.
paralisia e letargia. Nos felinos, ventroflexão da cabeça. É bem marcante. Ele fica com a cabeça parecendo um ponto de interrogação. Certo? É bem marcante mesmo. Posição plantígrada, bem apático e quando senta, cabeça assim. Tá? Bem chamativo. Nos cães nem tanto, mas pode também. Mas nos gatos é bem marcante. E aí está a tabelinha do potássio sérico. Então, veja. Aqui, ó, está a velocidade máxima de fusão em ml quilo-hora. No paciente que está com potássio baixo, a velocidade de indução é mais baixa do que aquele 10 a 20, não é? 6. É mais baixo. Mas quando chega aqui no 18, ó, tá no limite. Então, quando for nesses casos assim mais graves e que a gente precisa repor volemia, em um braço é o NaCl, no outro braço a reposição do potássio. Certo? Tem cálculo para isso? Tem. Vou cobrar isso em prova? O cálculo não. Não vou cobrar cálculo. Certo? Provavelmente vocês devem ter visto isso em terapêutica, isso rola direto em anestésio. Vão para o hospital. Isso, se eu for cobrar cálculo aqui, é só para matar a cabeça de vocês. Não quero, já tem conteúdo para caramba. Certo? Não precisa se matar de aprender o cálculo. Óbvio, quer aprender? Pode aprender, não tem problema. Certo? Mas o que você precisa ter noção é do porquê que eu vou canular 2 vezes, o paciente está em choque, eu preciso repor um volume muito grande e também preciso repor potássio. Certo? Posso fracionar e diminuir um pouco mais e fazer uma reposição um pouquinho mais lenta? Estou com medo? Poder você até pode, mas é aquela, quanto mais você atrasa a reposição de potássio, mais você também atrasa a reposição da insulina. Certo? Beleza. Então, se o paciente tiver vômito, controle o vômito, né? E as demais coisas aqui é repondo, você não vai fazer atenolol, esmolol, você vai fazer antiarrítmico. Repôs o potássio, regula a arritmia. Arritmia. Certo? Beleza. Hipofosfatemia, também por conta dessa galerinha, o paciente pode ter anemia hemolítica, fraqueza muscular, alterações neurológicas, principalmente coma e convulsão, né? Terapia com fosfato tem que tomar cuidado, porque o paciente, se ele tiver injúria renal aguda, o fosfato é um problema, porque o fosfato entra, o cálcio sai. Então, o fosfato, geralmente, a gente não mexe. Deixa quieto que na alimentação repõe. Tá? E outro, excesso de fosfato, hipocalcemia grave. Então, cuidado na hipofosfatemia, só tenha ela como foco de que, pô, tá ruim. Mas a alimentação, de maneira geral, já corrige. Certo? Hiperosmolalidade. Então, existe, não é cacofonia, não. Osmolaridade e osmolaridade são duas coisas diferentes. Osmolaridade é a relação da concentração de eletrólito sobre o peso. A osmolaridade, aliás, a osmolaridade é a relação da dissolução de um soluto por volume de solvente. A osmolaridade, ela é sobre o peso. O volume, ele altera de acordo, lembra lá das aulinhas de química básica? PV igual a nRT? Pois é, o volume, ele altera de acordo com pressão e temperatura. Já o peso, não. O peso não varia, ele depende da força da gravidade. Como a força da gravidade não move aqui na Terra, está tudo certo. É constante. Então, a osmolaridade é exatamente isso. Tá? Essa faixa de osmolaridade ela é importante por quê? Pacientes com distúrbios hiperglicêmicos tendem à desidratação.
Perdeu o volume, osmolaridade sobe. Ou seja, a concentração de eletrólito pode ficar lá para cima. Só que o paciente está perdendo pela via renal. Se você não repor volemia, aumenta a concentração. Se você repor demais, você diminui ainda mais a concentração. Então, por vezes, você tem que repor a volemia mais o soluto que o paciente precisa. Porque sódio, potássio, magnésio, fosfato, cálcio, tudo isso é importante para a vida. Certo? Então, é um conceito também extremamente importante para a gente saber, porque isso também sai lá na hemogase. Tem hemogase que sai, a osmolaridade do plasma. Certo? Bom, correção disso é o quê? Gradual, é soro, água. Você repõe os osmoles idiogênicos, né? A partir da fluidoterapia, o que você acrescenta nela, tá? Então, a gente tem que utilizar, porque quanto mais desidratação eu tenho, mais desidratação tecidual eu tenho, mais desidratação celular eu tenho, mais eu aumento a morte tecidual e mais eu aumento lesões secundárias. E principalmente sistema nervoso central, que depende muito, muito dessa questão da osmolaridade para fazer a troca por osmose, porque existe uma coisa chamada barreira hematoencefálica, que não tem uma permeabilidade tão boa quanto os outros lugares, e é de propósito. Então, ela depende dessa osmolaridade, tá? Tanto para receber energia e eletrólito, como jogar para fora ureia, polióis, metilaminas. E nada disso aqui tem boa capacidade de dissipação, ou seja, armazena muito e causa muito problema. Lembra lá da injúria renal aguda, doença renal crônica, que a gente fala da síndrome polissistêmica urêmica, né? Síndrome urêmica. Pronto, ó aqui. Ó lá a ureia. Por que dá BO? Beleza? Beleza. Muito menos do que amônia, né? Mas dá BO também. Bom, reposição agressiva demais, dilui demais. Quando você tem um meio menos concentrado, por osmose ele vai para o mais concentrado. Reposição agressiva demais no paciente com hiperosmolaridade, edema cerebral. No cão, às vezes até mais rápido do que o edema pulmonar. Ou vai juntinho. No gato, é meio a meio, mas o cerebrinha também sofre. E geralmente vai rápido. Certo? Por isso que essa reposição ela tem que ser muito bem calculada. Muito bem calculada mesmo. Tá? Isso tudo na primeira hora. Fluidoterapia inicial com soluções isotônicas. Isotônica. Você quer repor volume, mas não pode fazer hipotônico. Por quê? Porque se você fizer hipotônico, vai para o interstício. Você quer repor volemia. Volemia. Você quer que esse fluido mantenha o máximo possível dentro do vaso. Então, correção gradual de déficit de água e eletrólito, no objetivo de repor a hemodinâmica. E aí eu posso fazer, não é a 2,5, não, é 5% mesmo. NaCl a 0,45 com dextrose nas primeiras 12 a 24 horas, com o objetivo de repor a volemia, só e somente só. Mesmo que o paciente esteja precisando fazer insulina, sim, mesmo que o paciente esteja precisando fazer insulina. Ele está com hiperglicemia, tá. E aí, a gente inicia a fluido com NaCl, faz reposição de potássio. Aí eu vou tirar as coisas, se ainda precisar de potássio, depois da segunda hora, fez a hemogasimetria, mantém o potássio, troco para essa daqui e começa a insulinoterapia. Na segunda hora. Se por uma... Isso, você iniciou na primeira hora, repôs, não, vai para a segunda hora, repôs potássio, não. Mas a partir da segunda hora a gente já pode começar a pensar em trocar a fluido do NaCl de um lado e o potássio no outro para NaCl com dextrose.
para continuar repondo volemia. Cessou a necessidade do potássio? Cessou. Tira de um dos acessos. Não bota naquela cânula lateral lá do equipo. Bota a reposição do potássio num acesso com PRN ou então direto. Não bota, e com o PRN é melhor, porque se precisar arrancar ali mesmo, você arranca, tchau. Muito mais seguro, certo? Não use o acesso lateral do equipo da fluidoterapia de manutenção. Essa tem que estar limpa. E o mais importante de tudo, você está fazendo reposição fina de um monte de coisa aí que se você vacilar, mata. Então, identifique cada coisa. Fica uma sopa de letrinha de caninho. Para a pessoa se confundir, é 2 palitos. É 2 palitos. E aí a gente inicia a insulinoterapia. Na mesma fase que eu faço essa troca, eu insulino a insulinoterapia. A partir da 2ª hora. Ah, não, mas vou continuar mantendo lá o NaCl e vou fazer outras coisas. Não vou fazer NaCl dextrose, não. Beleza, tudo bem. Mantém isotônico, não mais 0,45, tem que ser 0,9, mas a insulina você já começa. Certo? A insulina você já inicia. Então eu troco lá, tiro o PRN, injeto um pouquinho de soro, troquei lá o PRN, começa a solução de insulina. Aonde estava o potássio antes, agora vai a insulina. Diga. Não, começa. Aqui é a fase onde começa a insulina. Você das duas, uma. Ou você vai continuar com o mesmo NaCl do começo, ou, se o paciente ainda estiver muito desidratado, mas não precisa mais repor potássio, você já quiser começar aqui para aumentar ainda mais a volemia, isso depende do grau de desidratação do paciente. Se você quiser aumentar, ampliar ainda mais a reposição da volemia, aí a gente pode entrar com isso aqui. Mas entrou com isso aqui, necessariamente já entra com a insulina, certo? Não entrei com dextrose, não entrei, o bicho comeu, beleza, não tem problema. Pode manter ainda o NaCl, você só tem que continuar monitorando com a hemogaso, porque ele pode fazer acidose hipernatrêmica. Porque tanto você pode fazer lá a NaCl e colocar outros eletrólitos que precise, você fazer o soro de acordo com a necessidade do animal, esse é o melhor fluido, aquilo que o animal precisa. Então não é simplesmente botar ringer e tchau, não. Então se o paciente precisar de bicarbonato, aquele NaCl que estava lá antes, eu posso começar ali uma reposição de bicarbonato? Posso. E aí é nessa fase, a partir da 2ª hora, em que eu entro com a insulinoterapia. Tanto porque eu já repus a volemia, inicialmente falando, como já iniciei a reposição do potássio. Tá? E veja, 2 horas, eu posso esperar 2 horas e monitorar a hemogasometria depois, ou fazer na 1ª hora, na 2ª hora, depois 4 horas depois, ou de hora em hora, depende da gravidade do animal. Certo? Tá. Você só vai, pega o Jericó. Tudo isso aqui foi tirado do Jericó, certo? É o que tem o melhor capítulo disso, não tem jeito. Monta esqueminha, faz mapa mental. O melhor jeito de estudar isso aqui, dá um trabalhinho, tá? Beleza. Bom, qual a primeira insulina que a gente vai utilizar? Insulina regular cristalina. Não é aquela insulina regular leitosa, não. Aquela branquinha, não. É a cristalina, certo? Então, a gente faz a diluição. Então, veja, diluição para fazer reposição, UTI ou semi-intensivo. Para casa, jamais. Certo? Para casa, jamais. Então, como que eu vou fazer? Ou eu faço intramuscular, porque às vezes o paciente está ainda muito desidratado, ou eu não tenho via patente para fazer essa replicação. Então, podemos fazer intramuscular? Até podemos. Devemos? Não.
E por que não vou fazer subcutâneo? Como que esse paciente está? Uma uva passa. O que acontece com qualquer fármaco se você faz por via subcutânea, podendo fazer, e que o paciente está desidratado? Demora a ter efeito, não demora? Demora. Lembra do rebote lá que você perguntou lá? Pronto. Se você tiver optado por fazer a dextrose como está aqui, e o paciente ainda está hiperglicêmico, mas está fazendo para repor volemia, e não iniciar a insulinoterapia efetiva, fez lá, aí ele faz ainda mais hiperglicemia, o que é péssimo. Posso fazer intramuscular? Posso. Reabsorve rápido? Mais rápido que subcutâneo, com certeza. Mas, óbvio, o ideal é fazer endovenoso. Faz a diluição. Para a primeira hora de infusão, é a dose de 0,25 unidade internacional por quilo. Nas horas subsequentes, diminui para 0,12 unidade internacional por quilo e vai manter. E vai monitorar essa glicemia pelo menos de hora em hora, ou no máximo, a cada 2 horas. Lembra do freestyle livre? Pois é. Nessa hora você prefere ter freestyle livre e furar o bicho uma única vez, ou toda hora está furando ele? Lembra que eu falei que tem uma aplicação muito específica? Essa é a aplicação específica. Certo? Por quê? Eu tanto vou precisar de um monitoramento intenso enquanto o bicho está internado, como quando ele vai para casa, a gente precisa fazer ajustes finos. Por isso o freestyle livre. Não é caro. Caro é relativo. É necessário. Se a pessoa não pode, tem os baratinhos para isso mesmo. É o melhor? Não é o melhor. Mas você vai fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, porque se tivesse uma condição melhor, você fazia ainda melhor. Certo? Essa tem que ser a regra do jogo. Não pensa no problema. Cadê Arthur? Arthur já foi. Cadê Raíssa e Gisele? Lembra que a gente falou? É fortuito pensar no problema, só se você estiver pensando numa solução. Certo? Beleza. Vou monitorar de forma mais intensa até reduzir de 250. Depois disso, eu posso diminuir essa dose para 0,1 a 0,4 unidade por quilo a cada 4 horas. A cada 4 a 6 horas. Provavelmente esse paciente já está mais hidratado, dá para fazer subcutâneo, mas o ideal é fazer intramuscular. É a melhor via nesse caso. Certo? Beleza. Sempre tendo como meta a glicemia estar ali entre 100 a 250. Tá? Bom, então comecei a fazer essa reposição em infusão contínua. Pode ser aqui também. 0,05 a 0,1 unidade quilo-hora. Insulina regular, eu pego 1,1 a 2,2 unidades por quilo em 250 ml de NSL a 0,9. Haja garrafa de soro, né? Eu sei que a sua cabeça está pipocando só pensando nisso. Mas é exatamente isso aqui, tá? Não exceder a redução de 50 a 100 miligramas por decilitro por hora de taxa de redução da glicemia. Não pode reduzir rápido demais. Ian, de novo, lembra do rebote? Se a gente baixar rápido demais, o que é que o pâncreas faz? Glucagon, glucagon, glucagon. Adrenal faz o quê? Adrenalina e cortisol. E ainda tem aqui em cima GH, para contrarregular. Opa, tá baixando demais, pera aí, pô. É para baixar, mas nem tanto, segura a onda aí. Se vacilar e subir demais, aqui tem que ser controle fino, bomba de infusão de seringa, ou uma bomba de infusão muito precisa, muito bem calibrada, certo? Comece numa dosinha mais baixa, observe o comportamento, não estou atingindo a meta lá de 50, vou subir mais um pouquinho, de 0,01 a 0,01. Então está 0,05, vou para 0,06, para 0,07.
segura. Ah, não, foi. Está ali em 52. Ah, não, está em 60. Segura, está aí, beleza. Não exceda isso aqui. E abaixo disso, você não está fazendo nada, tá? Monitoramento a cada hora, iniciar a infusão 10 ml por hora de glicose quando tiver, não é acima, é abaixo de 250, certo? 5 ml por hora de glicose, abaixo de 250 ml por miligrama de decilitro, pode ser dextrose, solução de 2,5% a 5%. Esses cálculos se fazem a partir de qual infusão você tem disponível no local, certo? Então, toda essa tabelinha das coisas que a gente vai fazer é exatamente essa daqui. Tá lá a insulina, a glicemia acima de 250, ó quem tá lá de fluido. Aquele primeiro NaCl. Aquele primeiro NaCl que você colocou. Até baixar de 250, posso manter a taxa de fusão 10 ml por hora da insulina e o complementar que o paciente precisar, NaCl é 0,9. Então, um braço está insulina, no outro braço é NaCl. Baixou de 250? Baixou. Está entre 200 e 250, eu diminuo a taxa de infusão da insulina, venho com NaCl e glicose, a 2,5. Baixou mais um pouco, diminuo a insulina, NaCl e glicose, mesma concentração. Foi para 100, 150, já baixou do limiar renal, mantenho a infusão de insulina, aumento a glicose. Agora está 5%. Foi para a normalidade, insulina você suspende e continua com 0,45 e 5% até o fim da cetonúria. E aí a insulina vai ser aplicada de acordo com a alimentação e você vai ficar monitorando o paciente com urinálise até o fim da cetonúria. Certo? É isso aí. Bom, isso aqui da insulina a gente já passou, isso aqui a gente já passou. Complicações. Está terminando. Hipoglicemia, recorrência de sinais clínicos, tudo isso aqui que a gente já discutiu no começo da aula, de administração errônea. SOMODE, que é o rebote, certo? O que mais? Prolongamento de efeito de insulina pode ocorrer a depender de alteração do fármaco ou aplicação de algum fármaco por via errada, então fazer insulina num paciente desidratado por via subcutânea, pode haver prolongamento de efeito de insulina, né? Anticorpos ligantes à insulina, isso aqui é uma desgraça. Ou paciente que tem reação de hipersensibilidade, principalmente quando a insulina recombinante, ou insulinas humanas, ou insulina suína, às vezes o paciente pode desenvolver hipersensibilidade, por isso que tem insulina lá de cão. E doença concomitante à resistência insulínica, pensar alterações hormonais, né, principalmente relacionadas a progestágenos ou alterações de adrenal, tá? Tratamento é fluido de insulinoterapia, progresso terapêutico é sempre remissão da cetogênese. Bicarbonato, como primeira escolha, é contraindicado, como primeira escolha. Mas se o base excess estiver muito abaixo de 10, tendendo a para baixo de 15, aí a gente vai fazer. Por que é contraindicado? Porque geralmente repondo a volemia, você, em tese, corrige a acidemia. E o bicarbonato o paciente vai reabsorvendo na dieta à medida que a função renal vai se estabelecendo. Certo? Porque aqui, se você induzir alcalose, é extremamente perigoso. Muito. Muito mais perigoso do que a própria acidose. Tá? E aí exacerba hipocalemia, ainda mais. Diminui a metabolização do lactato e de corpos cetônicos. O lactato não é tão problema porque vira mais bicarbonato. Mas de corpos cetônicos é um problema que é um fator crucial para cetonemia. E alcalose metabólica e iatrogênica que mata pra caramba também. Mais até do que a acidose. Cuidado no ringue lactato quando você faz na tora aí sem saber o porquê. Certo? Jesus protege os inocentes, você não sabia, não ia dar ruim. Agora vai dar. Se liga aí. Certo? Tempo médio de hospitalização, 6 dias. A alimentação espontânea é um marco importante de recuperação do paciente. Já estamos acabando, falta só nada. Redução do gradual do atendimento intensivo significa prognóstico positivo com concomitante redução da necessidade de insulina.
Sempre assim. Um carrega o outro. Tá? Então, a gente pode manter a terapia em casa com insulina regular. Nos cães é o que a gente mais faz. Insulina NPH ou glargina. Nos cães também dá para utilizar. A glargina a gente usa mais em felino, por conta da resposta deles à insulina, mas no tratamento intensivo é insulina regular. Quem disser que insulina glargina ou insulina NPH é do gato, tá errado. Muito errado. Certo? Não é do gato. É na necessidade que aquele paciente tem. Tá? Tem paciente que pode ser necessário glargina mais a regular, a depender do animal. Hipoglicemiantes orais a gente não utiliza porque as soluções deles vêm em semanas e a cetoacidose mata em horas, tá? Então, sulfonilureias a gente não utiliza, mas os seres humanos utilizam. Então, no caso de ingestão acidental, já saiba o que pode dar ruim. Sulfonilureia, glibenclamida, gliclazida, glipizida, glimepirida, tá? Bom, corpos cetônicos estimulam quimiorreceptores que causam náusea, anorexia, êmese do abdominal. Então, por vezes, a gente tem que tratar essas coisas também. Antiemético para náusea, anorexia, se for preciso, estimulante do apetite, êmese, antiemético e do abdominal. Não vá de opioide. Vá de algo mais simples, se for preciso, opioide, porque tem paciente que tem pancreatite e está com cetoacidose. Aí vai ser opioide mesmo, não tem para onde correr. Tá? Mas segura a onda no opioide. Quanto menos, melhor. Beleza? Olha lá a listinha de fármacos. Tratar doenças concomitantes se houver. E é isso. Beleza? Estamos entendidos?